Oi, gente, bom dia. Dia 10/1, também um dia maravilhoso, né, para a gente meditar sobre a palavra de Deus. E o meu convite para a leitura de hoje está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, que diz assim, ó: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, e que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então o apóstolo Pedro aqui, ele está falando sobre a questão do preço que foi pago pela nossa salvação. Não foi o preço de um escravo. Os escravos eram comprados por dinheiro. Jesus foi vendido como um escravo, né? Moedas de prata. E os escravos eram comprados por dinheiro, porque escravo tinha preço. Porque o que é que tem preço? Tem preço aquelas coisas que podem ser adquiridas, né? que lhe oferecem algum retorno nesse sentido de você vai comprar uma coisa que você gostou, comprou, aquilo ali tem preço. Mas o que tem valor é vida por vida. Então é isso que ele está dizendo aqui, a grosso modo, né? Não foi com dinheiro que nós somos comprados. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, pela entrega da vida de Jesus. Então, isso demonstra que Deus não nos olha como seres que têm preço, mas que têm valor. O valor tem a ver com caráter, tem a ver com vida, tem a ver com valor agregado, né? Então, não é preço, não se compra alguma coisa que tem valor. Você já ouviu falar sobre valor sentimental? Tem pessoas, por exemplo, que têm carro, tem um carro antigo que está na família há muito tempo, ou um anel que está na família há muito tempo, ou algum objeto que está na família há muito tempo, mas que não, a família não vende, porque não tem preço, tem valor agregado. Era da minha avó esse anel, era do meu avô esse carro. E quando eu olho para esse anel, me lembro da minha avó, dos momentos felizes que tive com ela. Quando eu olho para esse carro, eu lembro do meu avô, das voltas que nós demos tantas vezes com ele, das alegrias que a gente viveu em torno desse carro. Então, por mais que você me dê dinheiro nesse carro, me dê 100 mil, 200 mil, 1 milhão nesse carro, não paga a memória que foi gerada. Tudo aquilo que, todo valor agregado, tudo aquilo que representa, não pode ser pago. Entende? Então, a pergunta que fica pra gente hoje aqui é o seguinte: você tem preço ou tem valor? Você se vende ou você tem muito valor agregado e não tem como te comprar? Como é que fica isso aí? Eu estou falando isso porque muitas pessoas hoje têm se vendido, né? Aliás, hoje não, ao longo da vida, as pessoas se vendem, né? Se vendem por vários preços. Tem gente que se vende pelo medo de ficar sozinho, né? Então a pessoa se entrega a um sentimento, a um relacionamento, porque tem medo de ficar sozinho. Tem gente que tem medo de perder regalias. Eu conheci uma pessoa, uma senhora, que ela era muito humilhada pelo marido. O marido tinha muito dinheiro, ficou rico, assim, trabalhando, ficou rico, e ele começou a humilhar muita mulher, sabe? A esposa dele humilhava ela, humilhava os estudos dela, humilhava ela enquanto pessoa mesmo, chamava ela de feia, de gorda. Por mais que ela fizesse dieta, fizesse de tudo para tentar agradar, mas ele sempre tinha uma cobrança a mais, sempre humilhando, sempre tratando mal, humilhava as roupas que ela vestia, o estudo dela, tudo para ela, tudo que ela fazia nunca era suficiente para agradar o marido dela, né? Porque ele tinha muito recurso, ele achava que assim podia humilhar ela. E ela tinha medo de perder as regalias, né? Porque ele era muito rico, ele dava tudo para ela, no sentido assim, boas viagens, né? Um carro bom para dirigir. Então, por que eu vou largar esse homem? Deixa ele me humilhar para lá. Só que, quando ela se posicionou, ela acabou se posicionando de maneira errada. Porque o que ela fez? Como ela também tinha uma carência afetiva, ela acabou traindo o marido. Ela começava a trair o marido e ficava nessa, de tipo assim, eu vou fingir que eu gosto do meu marido, vou manter ele ali. Ficou manipulando a situação. Ele me mantém financeiramente, eu mantenho ele aqui, isso aqui está muito bom para mim, e eu tenho meu amante do lado de fora, né? Então, às vezes as pessoas, quando não conhece o seu próprio valor, quando a pessoa não sabe do seu valor, ela acaba se vendendo. Ela se vende para várias situações, como é o caso que eu acabei de falar, né? Então, a baixa autoestima também faz a pessoa se vender. Às vezes a pessoa ela tem um olhar depreciativo sobre si mesmo, né? Você não tem que ter, com relação a você, não convém que você, que eu, tenhamos um olhar altivo sobre nós, né? Que a gente fale
de nós, que a gente venha supervalorizar a nossa pessoa, como se a gente fosse o necessário, a pessoa que todo mundo precisa ter do lado. Uma vez eu tem um rapaz falando assim, eu sou o genro que toda sogra gostaria de ter. Esse tipo de pensamento é muito vazio, muito fraco, né? Muito vazio mesmo. Mas você também não pode ter um alto valor depreciativo. Você não pode se jogar para baixo, colocar abaixo tudo, falar sim para tudo. Sabe, você tem o poder de falar não, você tem o poder de se retirar, né? Tem pessoas que vendem a reputação, vendem a imagem, né? Hoje em dia a gente vê muito isso por causa de, para ficar na mídia, para sempre aparecer, para receber like, ganhar seguidor. Tem pessoas na internet, por exemplo, que faz mundos e fundos, né? Deixa falar mal de mim, aí vai paga um mico, faz alguma coisa, vai para a internet para chorar pitangas, né? Como diz por aí, faz um montão de coisa, cria uma situação ridícula em torno da sua própria pessoa, fazem vários casamentos, faz uma situação ridícula sobre a sua própria pessoa para vender jornal, para vender manchete, para receber like, para receber seguidores, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque infelizmente vai ficando líquido, né? A pessoa vai ficando uma pessoa líquida, uma pessoa fugaz, uma pessoa vazia, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, quando a gente não consegue compreender o valor que a gente tem, né? Então, você não deve diminuir ninguém, mas também não pode deixar que as pessoas te diminuam, né? As pessoas te tratam do jeito que você deixa elas te tratarem. Você pode se posicionar, a não ser que você tenha preço. Aí você não vai se posicionar não, aí vai ser igual essa moça que eu falei aqui. O marido humilhava, o marido xingava ela, chamava de vários nomes, vários palavrões, muita coisa, descarregava toda a energia negativa dele em cima dela, mas ela ficava ali porque ele tinha dinheiro, né? Ele tinha dinheiro. E nem sei se estão casados ainda, tem muito tempo isso. Então, assim, acontece esse tipo de coisa, né? Lucas 6,29, Jesus fala assim, se alguém te bater na face direita, vira à esquerda. Se te pedir a túnica, se te pedir a capa, dê a túnica também. O que Jesus está falando ali? Ali ele está falando sobre o poder da retirada. Você tem um poder enorme, que é o poder de se retirar. Se o ambiente não está legal, sai fora. Se a pessoa não está legal, sai fora. Entendeu? Quando você se sentir desvalorizado, menosprezado, humilhado, você não precisa ficar. Você não tem necessidade de ficar. Você não é obrigado a ficar, a menos que você tenha preço. Se você reconhece o seu valor, se você sabe quem você é, sai fora. Sai fora, vai cuidar da sua vida, deixa essa pessoa lá. Quando Jesus fala assim, se bater na direita, vira à esquerda, ele está dizendo assim, amontou e brasa na cabeça dele. Deixa essa ira ficar nele. Né? Se te pedir a capa, dê a túnica também, ou se pedir a túnica, dê a capa também, deixa essa ira, essa chama ficar na cabeça dele, não traz isso para você não. É o mesmo princípio lá de Efésios 4, me parece que o apóstolo Paulo vai falar assim, não deis lugar à ira, né? Ou melhor, quando ele fala assim, deis lugar à ira, né? Quando ele fala isso, a ideia, um dos sentidos desse texto é o seguinte, deixa a ira passar, não deixa ela alojada dentro de você não, reconheça o seu valor. Se o cara quer bater na sua face porque ele quer te humilhar, deixa ele pensar assim, sai fora de perto dele. Jesus fez isso algumas vezes, né? Algumas vezes Jesus deixa os fariseus falando sozinho e vai embora. Conhece o valor dele, sabia do valor dele. E a gente também tem que saber o nosso valor. Né? Hoje em dia, onde as pessoas estão querendo estar sempre melhor do que as outras, sempre querendo falar mais, querendo falar melhor, querendo colocar a verdade delas em cima da sua verdade, querendo te tratar mal, querendo te humilhar. Hoje em dia a gente está nessa disputa de ego, né? O homem está no centro do universo hoje em dia, então essa disputa de ego. E se a gente ficar dando a outra face o tempo todo, nesse sentido assim de ficar deixando a pessoa bater, não dá outra face no sentido de deixar a pessoa lá falando sozinho, vai cuidar da sua vida. Davi falou isso, Davi fez isso, né? Davi viu Golias desafiando todo mundo, na hora que ele chegou, o que está acontecendo aqui? Os irmãos dele falaram, rapaz, vai embora, você é um menino, o que você está fazendo aqui? O que ele fez? Abandonou os irmãos dele falando sozinho, foi lá no rei, falou, rei, o que está acontecendo aqui? Eu perguntei uns caras lá, não tentaram me humilhar, mas eu não tenho papo para dar para eles. Eu tenho meu valor, entende? Eu tenho meu valor. Então Davi pensava assim, né? E Jesus também pensava assim, né? Qual é a posição que você se coloca na sua lista de prioridades? Qual é a posição? Quando você faz a sua lista de prioridades, qual a posição que você coloca? Muitas vezes a gente se coloca no último lugar, por autodesvalorização, né? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Para de cultivar a baixa autoestima, né? Quem você tem autorizado te diminuir? Ou o que você tem autorizado te diminuir? Te tratar menos daquilo que você realmente vale diante de Deus, né? Não deixe confortável as pessoas que te tratam mal. Não deixe essa pessoa ficar confortável, não. Te tratando mal, te humilhando.
Não deixa ficar confortável, não. Corta mesmo, corta na hora e fala, olha, você não pode falar assim comigo não. Não convém você falar assim comigo. Eu te respeito, te trato bem, te trato com tranquilidade, por que você está me tratando desse jeito? Sabe? Não precisa brigar não, você só coloca a pessoa no lugar dela. É importante isso, né? Não deixa a pessoa ficar confortável assim não. A forma como te trata, como as pessoas te tratam, está intimamente ligada a como você mesmo se vê, tá? Relacionamento abusivo, ele acontece por causa da autodesvalorização, né? Quando a pessoa não consegue se valorizar, não consegue perceber o seu valor, ela deixa os outros ter relacionamento abusivo com ela. Cure-se disso, observando o preço que foi pago, o que Deus pensa de você. Deixa eu falar rapidamente aqui, porque o nosso tempo já está estourando. Olha só, Deus te fez a imagem e semelhança dele, Gênesis 1, 27. Deus te criou no ventre da sua mãe, né? Salmo 139, versículo 13. Os cabelos da sua cabeça, meu irmão e minha irmã. Mulher tem muito cabelo, né? Eu tenho pouco. Mas mulher tem muito cabelo. Os cabelos da sua cabeça, minha irmã, foram todos contados. Jesus falou isso lá em Mateus 10, 30. Olha o valor que Deus te dá, né? Deus já deu Jesus para morrer por você, como nós lemos em 1 Pedro aqui, mas também 1 João 4,9 fala sobre isso, né? Você é precioso para Deus, lá em Isaías 43, versículo 4, ainda que uma mãe se esqueça do filho, eu jamais me esquecerei de você. Você é precioso para Deus, né? Olha só, o que habita em nós é maior que o que está no mundo. O Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus habita em nós, né? Então, olha o valor que Deus te dá, de chamar você de receptáculo da glória de Deus, receptáculo do Espírito de Deus. Né? Olha quem que você é em Cristo, né? Você, olha só, 1 João 3,1, versículo parte A, fala que, olha o que Deus fez, nos chamou de filhos dele. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você não pode se tratar menos do que isso, sabe? Você foi comprado com alto preço, como nós falamos aqui, também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 fala sobre isso. Deus não te abandona, Isaías 49, versículo 15. Aí sim o texto que fala, está escrito, ainda que a mãe se esqueça do seu filho, você está gravado na palma da minha mão, jamais te esquecerei, diz o Senhor, né? Então, baseado nisso tudo, de você ser imagem de Deus, criado por Deus, teus cabelos contados, Deus ter dado Jesus por você, você ter ser visto por Deus como precioso, né? O Espírito Santo habitar em você, você ser filho de Deus, você ser comprado pelo alto preço que é o sangue de Jesus, você ser guardado por Deus como na palma da mão, com cuidado. Diante de tudo isso, eu te pergunto, você vai deixar alguém te comprar? Alguém te manipular? Você vai se desvalorizar? Não. Não seja altivo de andar com o nariz em pé. Eu sou filho de Deus, sou filho do rei. Não seja altivo. Mas também não fica para baixo, não. Não deixe ninguém te humilhar, não deixe ninguém te bagunçar seu coreto, não, como diria no tempo antigo. Tá bom? Você é precioso demais para Jesus. Não foi sangue, não foi dinheiro, prata, ouro, nada disso que te comprou, não. Não. Foi o sangue de Jesus. Foi dado vida por vida. Não foi dado dinheiro por vida. Você não tem preço, você tem valor, sabe? E não seja menos do que isso. Tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque nós fomos comprados por um alto preço. Nós não temos como mensurar isso. Mas também não nos deixe esquecer disso. Muitas vezes o diabo tenta nos humilhar, tenta usar pessoas e circunstâncias para tentar nos escravizar, nos humilhar, mas repreende isso tudo em nome de Jesus. E nos ajuda a viver a realidade pela qual nós fomos chamados para viver no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, irmã Ana Machado, Flávia, mas quem está aí? Ana Maria. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, tá? Até logo mais, até logo mais na igreja, para quem vai, né? E na igreja hoje, vamos falar sobre a dieta de Deus, tá bom? Uma mensagem interessante. Mas amanhã, se Deus quiser, amanhã a gente se volta aqui às 8 horas da manhã. Abraço.